Bom, alunos, vamos falar aqui agora de uma propriedade muito, mas muito importante mesmo, que é quando eu tenho uma potência com expoente fracionário, ou seja, eu tenho aqui o A elevado a m dividido por n. Quando nós tivermos uma potência com expoente fracionário, eu consigo transformar esta potência em uma raiz, certinho? Então quer dizer que A elevado a m dividido por n pode ser visto como sendo o meu raiz enésima de A elevado a m. Bom, pessoal, de maneira vulgar, né, a gente chama isso aqui de regra do sol e da sombra, tá, pessoal? Essa ideia de regra da sol e da sombra, tá, não é da matemática formal, mas é uma ideia utilizada aqui para a gente poder, né, ajudar o aluno a compreender, né, como fazer essa transformação. Suponha-se aqui, então, né, que a gente tem assim, ó, suponha-se não, né, a gente tem o A elevado a m dividido por n. Se você quer transformar isso aqui em raiz, você vai fazer da seguinte maneira. O nosso n vai ficar no índice e o nosso m vai ficar no expoente, tá, pessoal? Lá dentro do radical. Por que a gente chama isso de regra do sol e da sombra? Se você colocar um solzinho aqui, galera, ó, vamos imaginar o seguinte. Esse m, ele está pegando o sol. Já esse n, ele está na sombra porque está protegido pelo traço da fração, certo? Ou seja, ele está na sombra. Agora percebam, pessoal, que aqui agora, se você colocar um solzinho aqui, ó, certo? Se você colocar um solzinho bem aqui, percebam, tá, pessoal, que o nosso n foi para o sol, certo? E percebam agora que o nosso m foi para a sombra. Por isso que a gente chama assim de regra do sol e da sombra. Vejam que o que estava no sol foi para a sombra. E o que estava na sombra, certo, foi para o sol. É assim que a gente transforma, certo? De modo que, galera, se você tem assim, então, olha, deixa eu colocar aqui, 5 elevado a 3 sobre 2. Como é que eu transformo isso aqui na forma de raiz? Primeiramente, escreve a raiz. Esta base continua sendo a base, só que dentro da raiz, certo, galera? Vejam agora, galera, olha, que esse 3, percebam que este 3, pessoal, ele está no sol. Para onde é que ele tem que ir? Para a sombra. E para onde é que ele vai para a sombra? Para dentro da raiz, porque agora ela está protegida do sol. E este 2 vem para cá, de forma que quando é o 2, a gente nem precisa colocar. Então fica raiz quadrada de 5 elevado a 3. E aí você pode resolver esse 5 elevado a 3, ficando assim, ó, raiz quadrada de 125. E aí você consegue resolver isso com facilidade, certo? Bom, se nós tivermos assim, ó, x elevado a 1 sobre 2. O que isso significa, x elevado a 1 sobre 2? Significa que você vai colocar a raiz, o x. Pessoal, quem está no sol vai para a sombra, tá certo? Vejam que quem está no sol nesse caso aqui é 1. Então vejam que aqui, ó, pessoal, dentro do meu expoente vai ser 1. Aliás, dentro da minha raiz vai ser 1. E agora, pessoal, percebam que o 2 que estava na sombra, ele vem aqui para o sol. Novamente, como se trata de um número 2, raiz quadrada, a gente não precisa colocar aquele 2. E ali, como o expoente também é 1, né, a gente não precisa colocar esse carinha. Então, ficando somente raiz quadrada... Opa, que raiz quadrada horrível, né? Raiz quadrada de x. Então, galera, se eu tiver assim, ó, 3 elevado a 4 terços, né? 4 terços, isso, 4 terços. Professor, como é que fica isso? Fica assim, ó, raiz cúbica, certo? De 3 elevado a 4. E aí você pode resolver aqui, ó, raiz cúbica, tá? De 81. Dá para você, então, agora, com mais facilidade, resolver isso aqui do que dessa maneira, correto? Então, pessoal, eu consigo transformar qualquer potência de expoente fracionário em uma raiz, tá? De qualquer índice, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, qualquer raiz que aparecer aqui, né, obviamente, na nossa fração. Beleza, pessoal?